desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças em oração. Senhor, te agradecemos hoje pela sua presença em nossas vidas e pelo privilégio, Senhor, que nós temos em juntos abrir da sua palavra, estudar a sua palavra. Senhor, nos ajude a entender e aplicar as suas palavras de uma forma que honra a ti. Que venha, Senhor, a edificar as nossas famílias e os nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos iniciando a 7ª lição do curso Princípios de Aconselhamento Familiar. Nesta lição, nós vamos falar sobre o padrão divino para os filhos. E nós vamos falar sobre respeitar e honrar os pais, sobre obedecer aos pais, sobre ajudar os pais, sobre amar, honrar e obedecer a Deus, e no ponto final, onde diz no texto, no ponto final, vinde filhos e escutai-me. Deus, em sua infinita sabedoria, Ele confiou os filhos aos pais, e Ele fez eles responsáveis por aqueles pequeninos, considerando que o filho necessita de cuidados, conforme previamente planejado por Deus. Ele próprio precisa cooperar com os seus pais nesse sentido. Se não há cooperação, fica difícil, né, queridos? Nessa lição, estudaremos os deveres bíblicos dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Nós vamos abrir para o primeiro texto e nós vamos falar em conjunção, o primeiro, o segundo texto e tudo, porque certas coisas aqui, uma encaixa com a outra. Mas logo no primeiro texto e no segundo texto, ele fala sobre respeitar, honrar e obedecer aos pais. E já de início na lição, ele dá um versículo que eu acho que é um versículo chave, que refere a um mandamento importante, que diz em Êxodos capítulo 20, no versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongam os seus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Eu gostaria de falar sobre este mandamento, que em muitas formas é um mandamento que torna-se em certas questões esquecidas. Existe um autor que eu tenho lido que se refere bem a áreas familiares. Ele é um pastor, ele é um autor de vários livros a respeito da família, a respeito das crianças e dos filhos. O nome dele é Tim Challies. E eu vou referir a ele de vez em quando nessa lição, porque ele tem alguns princípios, algumas coisas que falou que encaixa muito bem, que torna a ser uma grande bênção para nós. Eu quero falar sobre um mandamento que hoje em dia é muito esquecido. É um mandamento que em muitas formas é ignorado, e é um mandamento de Deus. E sendo que é um mandamento de Deus, isto em si deve chamar nossas atenções e que nós prestamos atenção e de forma especial. É um mandamento que tem promessa. É um mandamento que acompanha bênçãos divinas ligadas a ele. É um mandamento posicionado em um lugar especial de honra e significado, e nós vamos falar sobre isso. É um mandamento referente a toda a vida do ser humano, e é aplicável no lar, é um mandamento aplicável na igreja, no local de trabalho, e é um mandamento que fornece uma base, em fato, uma base estável para toda a sociedade. No entanto, é um mandamento que hoje é muito negligenciado. Mas em certas formas, podemos até chamar esse mandamento de um mandamento que muitas vezes esquecemos.
É o quinto dos 10 grandes mandamentos que Deus nos deu para a humanidade. É aquele que diz: honre o seu pai e a sua mãe. Hoje eu quero falar sobre o que significa obedecer esse mandamento. O que significa obedecer a esse mandamento quando adulto. Entendemos que isso se aplica às crianças e ensina a importância de honrar e obedecer os pais. Mas o mandamento para de aplicar o dia que nós mudamos de casa, o mandamento para de aplicar no dia em que nós casamos, ele inspira quando os nossos pais morrem ou quando os pais talvez se mostram indignos do nosso respeito. Aplica-se àqueles que foram abandonados ou abusados, esse mandamento aplica para eles. Nossa obediência a esse mandamento muda em alguma forma à medida em cujo qual nós tornamos a pegar mais idade e envelhecemos ou nos tornamos mais independentes. Quais são as minhas obrigações com os meus pais? Preciso apoiá-los financeiramente? Preciso obedecê-los? Essas são algumas das perguntas que nós precisamos fazer e responder se desejamos honrar a Deus e honrar este mandamento e receber as bênçãos e benefícios desse mandamento. Nós lemos esse versículo do livro de Êxodos. Eu quero lê-lo também da Nova Versão Internacional, do livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que versículo maravilhoso e que tem promessa para nós. Existem 4 razões, 4 motivos para conhecer e obedecer esse mandamento. O primeiro é pelo motivo de sermos cristãos. Pelo motivo que somos cristãos, nós devemos dar atenção, devemos obedecer a palavra de Deus. Em fato, nós vamos querer obedecer a palavra de Deus. Então é importante para nós. É importante, essa é uma das razões para conhecer e obedecer a palavra de Deus. Outro é porque somos todos crianças. Somos todos crianças. Todo ser humano é filho de 2 seres humanos. Alguns de nós conhecemos e respeitamos os nossos pais e vêm para nós facilmente, outros com mais dificuldades. Alguns de nós talvez conhecemos só um dos nossos pais. Ou fomos adotados, somos por pais adotivos. Alguns até cresceram separados dos pais, talvez num orfanato. Alguns de nós sobrevivemos os nossos pais. O meu pai, por exemplo, o pai dele faleceu quando o meu pai tinha 6 anos de idade. Os irmãos e as irmãs do meu pai, junto com a mãe dele, foram quem se responsabilizaram em criá-lo e em direcionar os caminhos do Senhor. Mas não importa a sua situação, o 5º mandamento se aplica a cada um de nós pela razão mais simples. Somos todos crianças. Somos todos crianças. Mas estipulações deste mandamento vão além de um simples relacionamento dos filhos aos pais e estendem a todas as outras posições de autoridade e submissão. A ordem correta do governo da família, do governo da igreja, do governo civil, todos dependem desse mandamento. Esse é o mandamento base que encaminha a todas as outras áreas.
Somos todos crianças. Estamos todos sobre autoridades. Todos nós temos alguém sobre nós e, claro, acima de todos é Deus. E nós precisamos ouvir e prestar atenção. Outro motivo para conhecer e obedecer esse mandamento é porque esse mandamento vem com promessa. Ela vem com promessa. Nossa quarta razão é que esse mandamento acompanha uma grande promessa. É sábio e bom obedecer o mandamento para que podemos desfrutar das bênçãos que são prometidos nesse mandamento. Por outro lado, é tolo e é perigoso desobedecer ao mandamento e perder das bênçãos que são prometidas aqui. Quando Paulo escreve às crianças em Éfeso, ele está escrevendo às crianças lá e ele as lembra das promessas de Deus para a sua obediência. E ele diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é correto. Honre o seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, que ele vai bem com vocês e que você viva muito tempo na terra. Efésios 6, versículo 1 e versículo 3. Deus promete uma vida longa e uma vida boa para aqueles que obedecem esse mandamento. Isso agrada a Deus quando nós obedecemos. Agrada a Ele. E que honra saber que nós podemos e como podemos agradar a Deus. E quarto, outro motivo para conhecer e obedecer este mandamento é porque Deus dá a este mandamento um lugar de honra especial. Deus dá a este mandamento um lugar de honra especial. E eu vou explicar o que eu estou dizendo. Esse quarto motivo para entender e obedecer esse mandamento. Deus concede a ele um lugar de honra especial. Muitos dividem os 10 mandamentos em dois grupos. O primeiro grupo explica o nosso dever para com Deus. E o segundo grupo explica os nossos deveres para com os nossos semelhantes. E esse mandamento, honrar o seu pai e sua mãe, esse mandamento cai diretamente entre os dois grupos. É o quinto, ele cai diretamente entre os dois grupos. Isso nos faz lembrar que nossos pais, eles têm um papel único e especial em nossas vidas. Nossos pais são os representantes divinos de Deus para nós. De modo que quando nós honramos e obedecemos os nossos pais, na realidade nós também estamos honrando e obedecendo ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Se removemos esse mandamento, desfazemos de todos os outros 10. E nós podemos cair numa desobediência séria e perigosa. Somos todos filhos, e por esses motivos e muitos outros, não podemos mais ignorar um dos mandamentos que muitas vezes fica tão esquecido. Somos ordenados a mostrar honra aos nossos pais. Hoje, queremos ver e estudar os benefícios que Deus promete para aqueles que obedecem esse mandamento. Os benefícios que Deus oferece para quem obedece o seu mandamento. No entanto, isso significa também que precisamos dar uma olhada às consequências a quem desobedece. Porque existem consequências. Existem consequências a quem desobedece. Quando se trata do relacionamento dos filhos com os pais, a Bíblia apresenta promessas maravilhosas de bênção, mas também existem coisas que não são tão maravilhosas para quem desobedece. Quais são os benefícios que Deus promete para aqueles que obedecem o mandamento do Senhor?
É um mandamento com promessa. É um mandamento com promessa. Os 10 mandamentos desempenham um papel importantíssimo em nosso mundo. Ensinam os seres humanos a viver de uma forma que Deus deseja que nós vivemos. Ele nos mostra e nos instrui a como andar, a como seguir, a como ter um sucesso nesse mundo. De outra forma, para aquele que é rebelde, ele também mostra como ele deve viver em submissão, em ordem, para que as coisas venham a dar certo para ele. Então, o 5º mandamento fala às pessoas, as tendências, aquela pessoa que tem a tendência à rebeldia, e fala para todos nós como nós podemos andar abençoados. Novamente, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida e que tudo vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você notou, meus queridos, que Deus atribui bênçãos a esse mandamento? O apóstolo Paulo, certamente, de fato, ele focaliza nisso, quando ele se dirige às crianças pequenas daquela congregação de Efésios. Filhos, obedeçam ao pai, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre esta terra. Versículo importantíssimo. Nós vemos o mandamento no Velho Testamento, mas nós vemos o apóstolo Paulo pondo ênfase aqui no Novo Testamento. E nessas duas frases que ele fala aqui, nós vemos 3 motivos pelos quais as crianças devem honrar os seus pais. 2 grandes promessas para quem o faz. Para quem o faz. Por que os filhos devem honrar os pais? Primeiro, porque a natureza exige. Paulo simplesmente disse isso porque isto é certo. Porque isto é o que é certo fazer. É isto que é certo fazer. E foi assim que Deus criou a humanidade, para que os filhos honrassem seus pais. Em segundo lugar, porque a lei de Deus exige. Porque a lei de Deus exige. Paulo cita o 5º mandamento para mostrar que Deus exige honra como uma parte importante da sua vontade revelada para nós. E em terceiro, porque o Evangelho exige isso. O Evangelho exige isto. Aqueles que depositam a sua fé no Senhor são chamados a seguir o Evangelho em tudo que o Evangelho fala. E o Evangelho exige isto. A bênção de Deus para aqueles que obedecem esse 5º mandamento torna a formar em 2 formas, em 2 maneiras. Ele vem a tornar em sua vida longa e vida boa. Vida longa e vida boa. O que acontece com aqueles que prestam atenção para a natureza, para a lei, para o Evangelho, para honrar os seus pais? Deus os abençoa. Deus os abençoa. Ele os abençoa com uma vida longa e uma vida boa. Essas bênçãos são um motivo para obedecer e tem uma consequência natural de tal obediência. Uma vida longa e uma vida boa. Agora, os 10 mandamentos foram dados por Deus a um povo em particular, em um certo contexto único. Naquele dia, no dia em que os 10 mandamentos foram dados, naquele dia, viver muito tempo e viver na terra prometido era provas definitivas da bênção de Deus, do favor de Deus. Esses eram sinais de que a pessoa estava andando debaixo do favor de Deus.
por outro lado, uma vida encurtada, uma vida que não era muito longa, uma vida que, onde existia exílio, onde existiam provas, era um sinal de desagrado divino, que é onde eles estavam experimentando maldições que vinha atrapalhar a vida deles e encurtar a vida deles. E nós precisamos entender, assim como os israelitas, que essas promessas não eram garantias. Deus queria comunicar assim: honre seus pais e garanto que você vai ter uma vida longa. Mas ele não veio desse jeito, garantindo desta forma: você vai viver pelo menos 80 anos e aniversários e celebrações e tudo mais. Ele não veio garantido dessa forma. Ele também não quis comunicar, quando ele diz isso, que você viver uma vida curta, que é uma prova que você desonrou o seu pai. Ele não vem dizendo assim. Ele queria comunicar a verdade, que aqueles que honram os seus pais geralmente experimentam uma vida melhor do que aqueles que não fazem isso, que não honram. Por quê? Porque aqueles que honram os seus pais estão fazendo as coisas do jeito de Deus, vivendo da maneira que Deus criou os seres humanos para viver, e com isso acompanha certas bênçãos da prazo de vida que eles têm. O que então está envolvido na promessa dessa vida longa? Um autor chamado de Dennis Rainey, ele responde essa pergunta através de fazer umas perguntas e respostas. Então, o que é que está envolvido na promessa dessa vida longa? E ele diz: você quer viver com o favor de Deus? Você gostaria de sentir a bênção e a boa mão de Deus em sua vida? Aí ele responde: então obedeça os seus comandos. Então obedeça os seus comandos. E um benefício adicional é honrar os nossos pais. Ajuda a completar a nossa transição para uma vida adulta. Você já reparou isso? Que quando honramos os nossos pais, a transição, nosso encaminhamento para uma vida adulta vai muito melhor e é muito mais abençoado. Mas quando nós não honramos eles e desobedecemos eles, isso cria muito problema e às vezes coisas que acompanham a nossa vida adulta. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Agora, sobre uma vida curta e uma vida miserável, enquanto o quinto mandamento estabelece os termos da bênção para a obediência, isso implica as consequências para a desobediência. Para a desobediência. Essas consequências são explicadas em mais detalhes em outras partes da Bíblia. Mas na primeira parte da Bíblia, debaixo da lei civil, onde nós lemos Êxodos, Levíticos, Deuteronômio, e também depois nos livros de Provérbios, nas leituras de sabedoria, nós vemos certas coisas fortíssimas sobre isso. Quando Deus revelou a lei que governaria a nação de Israel, ele incluiu uma penalidade para aqueles que violassem
esse quinto mandamento. Era uma penalidade pesada. Era a mesma pena para o assassinato ou outros crimes horrendos. Deixa eu lhe explicar. Êxodo 21, versículo 15 e 16. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Assim é o Velho Testamento que nós vemos aqui. Levíticos 20, versículo 9, nas leis aqui, governamentais de Israel, se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá de ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe, merece a morte. Deuteronômio 21, versículo 18 a 21, diz assim: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece seu pai e a sua mãe, e não escuta quando os disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes de sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Então a lei de Deus mostra quão sério Deus leva esse quinto mandamento. É coisa séria. É coisa séria. E o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, nos fala das consequências de desonrar os pais. Provérbios 19, 26, o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Provérbios 20, versículo 20, se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Provérbios 30, versículo 17, os olhos de quem zomba o pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutre. Embora retrate aqui uma linguagem poética, a figura clara que nós vemos aqui em Provérbio é que existe doces bênçãos para quem obedece e julgamentos terríveis para quem não obedece, para quem não faz, para quem não honra. Deus espera e exige que os filhos honrem os seus pais. Nós vemos o dever de honrar. O dever de honrar. Você e eu não moramos no antigo Israel, claro. Não estamos mais sobre as leis civis das nações de Deus. No entanto, meus queridos, as bênçãos de Deus ainda estendem-se sobre nós. Ainda estendem-se sobre nós. Paulo livremente assegurou aos filhos de Éfeso que Deus os abençoaria ao eles honrar os pais. E essa promessa, quando ele fala, ele não está falando sobre mais a terra, aquela terra prometida, aquela parte não é mais válida, mas você notou como Éfeso 6, Paulo cita o Antigo Testamento, mas deixa fora a parte sobre a terra que o Senhor estará lhe dando. Mas a regra geral permanece. A regra geral permanece. Se vivermos nos caminhos de Deus, recebemos o favor de Deus. E se desafiamos os caminhos de Deus, nós perderemos o favor de Deus. Perderemos o favor de Deus. Agora, eu quero explicar algo sobre essa palavra honrar e obedecer. Sobre a palavra honrar e obedecer. Eu quero perguntar, a obediência aos pais é permanente ou temporário? A honra
sempre exige obediência? Se quero honrar meus pais, preciso continuar obedecendo a eles toda a minha vida? Para responder a essas perguntas, nós precisamos olhar um pouquinho mais profundo e examinar essas duas palavras, honrar e obedecer. Honrar e obedecer. E me permite primeiro falar um pouco sobre obedecer. O que o quinto mandamento não exige é tão importante quanto o que ele exige. O que ele exige. O quinto mandamento não diz obedecer o seu pai ou sua mãe. Pelo contrário, ele diz lá, honre o seu pai e a sua mãe. E ainda assim, está claro que a Bíblia põe um ênfase que as crianças obedecem os pais. Obedecem os pais. Encontramos a linguagem da obediência em muitas das interpretações e aplicações do quinto mandamento. No entanto, à medida que nós aprofundamos em nosso estudo sobre o mesmo, encontramos algo interessante. A linguagem da obediência. A linguagem de obediência tende a aparecer em trechos onde a conversa é sobre crianças pequenas. Então, em outras palavras, quando está se referindo a crianças pequenas, aí a linguagem, a referência da linguagem é mais a obediência. Quando nós chegamos às passagens que falam como filhos adultos, nós encontramos uma mudança sutil na linguagem de respeito e da provisão. Respeito e da provisão. Assim, a obediência é uma forma das crianças pequenas mostrar honra. É através da obediência. Todas as crianças devem honrar os seus pais o tempo todo. Quando as crianças são jovens, a honra costuma assumir o ângulo e a forma de obediência. É assim que é demonstrado a honra. É por isso que quando Paulo interpreta esse quinto mandamento para as crianças pequenas, ele diz, filhos, obedeçam os seus pais. Obedeçam os seus pais. Obediência é uma demonstração de honra da criança. É a forma da demonstração de honra da criança. É a obediência aos pais que os treinam os filhos a serem submissos a todas as áreas de autoridade, incluindo Deus próprio. É sobre o treinamento e a disciplina dos pais que as crianças estão preparadas para viver uma vida de ordem neste mundo. A obediência deve ser uma medida temporária que dura enquanto as crianças estiverem debaixo da autoridade dos seus pais, mas os pais obrigam que os filhos obedecem. Eles devem obrigar isso, que obedecem, para que eles aprendam depois a honrar. E que no tempo, enquanto estão obedecendo, isso tudo está se encaixando a honra, e que depois, o resto da vida deles, eles continuam honrando os seus pais, honrando os seus professores, honrando os chefes no serviço, honrando os governos. Agora, falando sobre isso, permite mencionar algo sobre honra. O que é a honra? O que é honra? Para honrar nossos pais, nós devemos respeitá-los. Nós devemos falar bem deles e tratá-los com bondade, com gentileza, com dignidade, com estima. Devemos garantir que eles sejam atendidos e até providenciá-los quando necessário. Alguém chamado de Dennis Riley diz assim: honrar é uma atitude acompanhada de ações
que dizem aos seus pais: você é digno, você tem valor, você é a pessoa que Deus soberanamente colocou em minha vida. Olhando para a vida de criança até ser adulto, como criança, obediência é focalizado, é um ênfase nessa época, porque aprendem a honra. Mas de criança a adulto, a questão, a referência é que honra é para sempre. A honra é para sempre. Para sempre. Precisamos entender, porque o requisito básico do 5º mandamento não é obediência, mas é honra. É honra. E é por 2 razões. É onde nós somos obrigados a obedecer os nossos pais, porque através deles nós desenvolvemos não somente a obediência, mas através da obediência a honrá-los. Mas também, através de tudo mais, nós estamos aprendendo a honrar e obedecer aqueles que estão sobre nós. Chega um momento em que obedecer aos pais torna, às vezes, a não ser apropriado. Você sabia? Às vezes tem um momento que não é apropriado. Me permite explicar um pouquinho sobre isso. Sobre o fim da obediência. Até que limite? Até que ponto? Chega um momento, a tarefa dos pais é criar seus filhos para se tornarem independentes. Chega um momento que se tornem independentes. Para funcionarem fora da autoridade dos pais. Na maioria dos casos, o relacionamento que é alterado dessa forma no momento que são casados. Eles se casam, agora a obrigação de obediência torna-se diferente. As coisas mudam. Quando o homem deixa o pai e a mãe, ele apega-se à esposa. Quando uma criança se torna independente de seus pais, ele deixa a supervisão e a autoridade. Ele não deve mais sentir que deve obedecer da mesma forma, ou da mesma maneira, ou mesmo grau que antes. Mas honrar sempre. Honrar sempre. Agora, existe também o pecado da obediência. E me deixa explicar isto. Pode haver ocasiões em que a obediência é pecaminosa. Quando os pais ordenam que os seus filhos pecam, ou quando eles ordenam que eles desobedecem algo que você sabe é contra os valores de Deus, é contra a vontade de Deus para a sua vida, o seu governo, as leis, e você não obedece aquilo. Você não obedece aquilo. Quando isso acontece, a criança deve desobedecer. Outra ocasião para uma desobediência aceitável é quando os pais exigem obediência aos seus filhos adultos. Ou suas exigências, a obediência é algo abusivo ou arrogante. E nesses casos, a criança não tem obrigação a obedecer e são bem com Deus. Devemos sempre honrar. Mas obedecer é outra coisa. É outra coisa debaixo dessas condições que eu mencionei. O mandamento básico de Deus para a humanidade não é obedecer o seu pai ou sua mãe, porque a obediência termina e às vezes pode até ser pecaminosa. Em vez disso, o mandamento de Deus é honrar o seu pai e sua mãe, porque a honra nunca acaba e nunca é errado. Nunca é errado demonstrar honra. Deixa eu lhe dar 2 exemplos de uma honra perfeita, de uma obediência perfeita. E é claro, quando nós procuramos algo perfeito dessa forma, isso é achado em Jesus Cristo, não é?
Isso é achado em Jesus Cristo. Não estamos sem um modelo bíblico de honra e obediência. E nós vemos dois exemplos exibidos em Jesus. E nós vemos exibido em Jesus. Vemos a obediência da sua infância em Lucas capítulo 2, versículo 51, onde diz assim: então, falando sobre Jesus, foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus era obediente aos pais. Vemos honra também quando nos momentos antes da sua morte, ele garantiu provisão para sua mãe. Ele falou para ela, você vai ser cuidado, mãe. Em João 19, versículo 26 a 27, diz assim: quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. E assim Jesus honrou e obedeceu a sua mãe e pai terrestres aqui na terra. Ele honrou e obedeceu o seu Pai Celestial também. É claro, ele obedeceu o Pai Celestial. E assim é que queremos ser também. Queremos honrar e obedecer não somente o nosso Pai que está no céu, mas mostrar honra aos nossos pais também. Que ensinemos os nossos filhos como mostrar honra. Agora, quais são algumas maneiras práticas em qual nós podemos aplicar em honrar os nossos pais? Porque os mandamentos de Deus que nós lemos são claros. É claro. Não há dúvida. São para ser honrados. Agora, como que eu posso pôr isso em ação? Como que eu posso, como um adulto, honrar os nossos pais de uma forma certa? Porque a honra é de vida. A honra é de vida. Como que é que devemos honrar os nossos pais? Nós podemos começar através de perdoar eles. Perdoar eles. Talvez a maneira mais importante de honrar os seus pais é através de perdoá-los. O fato é que não existe pais perfeitos. Todos os pais têm falhado em áreas talvez de expectativas de seus filhos. Todos os pais, ninguém é perfeito. Mesmo querendo fazer certo, muitas vezes ainda erramos. E até nas expectativas que nós temos, onde não foi o que nós esperávamos que foi. E sabe, nós temos que tomar uma decisão para perdoá-los. Às vezes os pais podem tomar decisões que sejam querendo fazer bem, mas tomam decisões que sejam imprudentes. Ou talvez fizeram coisas, algo que te feriu profundamente. Muitas crianças entram na idade adulta controlados por raiva e amargura na vida deles. Controlados por aquilo. Honramos os nossos pais, estendendo a graça de perdão a eles. Aquilo mesmo que nós desejamos em nossas vidas, nós devemos estender a eles. Podemos honrar melhor os nossos pais, perdoando os nossos pais. Na Bíblia, nós vemos a disposição de Jesus para perdoar aqueles que feriram ele. Ele disse ao pai dele, em Lucas 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. E quem somos nós? Quem somos nós, meus queridos? Para reter perdão aos pais cujo qual Deus tem perdoado e redimido com sangue precioso. Honramos nossos pais quando nós estendemos graça e perdão a eles também. Qual é uma outra forma
que podemos honrar os nossos pais? Uma forma prática é de falar bem deles. Fala bem dos seus pais. Mesmo se seja difícil você viver uma vida onde seja difícil falar bem, acha algo bem para falar. Estes pais, às vezes, existem pais que é difícil achar algo de bom, mas procura e acha e fala. Uma outra maneira de honrar os seus pais é falar bem deles. Posso dizer isso? Recusa falar mal deles. Recusa falar mal deles. Isso é tão importante. Nós vivemos num tempo e numa época onde nós pensamos pouco sobre dizer ou falar exatamente o que pensamos sobre os nossos governadores, sobre os nossos chefes, sobre os nossos pais. No entanto, a Bíblia nos adverte que nós honramos e respeitamos todas as autoridades que Deus colocou sobre nós. Não é isso que Romanos 13, 7 diz? Que ele nos adverte que nossas palavras têm poder para dar honra e não desonra. É para nós honrar e não desonrar. Precisamos falar bem dos nossos pais. Precisamos falar bem enquanto eles estão vivos e falar bem também deles depois que não estão vivos. Precisamos falar bem deles entre os nossos irmãos, junto com os nossos irmãos, junto com os nossos cônjuges. Falar bem deles aos nossos filhos. Precisamos falar bem deles em nossas igrejas, em nossas comunidades. Fale bem deles, de seus pais, e recuse falar mal deles. Honra eles, abençoe eles, honra os seus pais. Outra forma que você pode honrar os seus pais é estimá-los publicamente e também em particular. Uma das maneiras, e isso é tão importante, que nós fazemos talvez uma maneira que, deixa eu falar dessa forma. Um jeito que você honra os seus pais é que você faz algo de um jeito que eles fariam. E aí consta isso para eles. Sabe que eles ficam estimados, eles sentem honrados quando eles verem que eles impactaram a sua vida em uma certa área de uma forma positiva, que eles podem ter uma conexão com aquilo, que eles receberam crédito por algo que eles fizeram certo em sua vida. Podemos dar estima em particular e em conversa individual, ou podemos fazer isso em público. Dia das Mães, Dia dos Pais, ocasiões que surgem, estima eles. Fala como uma área, uma coisa que eles fizeram, fez um impacto em sua vida e que você peleja a copiar isto na sua vida, que eles foram um bom exemplo para você. Um outro jeito de honrar eles é através de ir buscar conselho, sabedoria deles. Busca o conselho, sabedoria dos seus pais. Sabe que nós honramos eles quando nós buscamos alguma sabedoria ou um conselho. Sabe, questões surgem na vida, né? Questões surgem na vida. E às vezes é importante que nós temos alguém com cujo qual podemos falar com eles. E a Bíblia até nos ensina a buscar sabedoria dos que são de mais de idade. Então, buscar sabedoria dos pais, mesmo que você não faz, mesmo se não encaixou bem, buscar fazer aquilo que eles falaram, você ainda honra eles através de buscar sabedoria deles. Pede para eles orar com você. Nós honramos os nossos pais quando nós buscamos ajuda. Mesmo que no ponto final não passamos ou não fazemos aquilo que eles falaram. Outra forma que você honra eles é através de apoiá-los.
através de apoiá-los. Eu não estou falando necessariamente sobre apoio financeiro, mas às vezes há áreas onde isso cabe também. Mas especialmente em áreas de amor e carinho. Amor e carinho. Sabe, eles devem saber que mesmo quando são velhos, eles não vão estar isolados e sós. Que você vai estar lá para eles. Que você vai apoiá-los. Quando nós somos jovens, nós temos força. Somos ansiosos pela independência. Mas sabe, existe uma troca que vem depois. Uma passagem do bastão na corrida. Onde os pais pegam mais idade e tornam-se mais fracos. E você tem uma grande independência. E é importante que nós honramos os nossos pais, dando-lhes a garantia que não vamos abandoná-los na velhice. Não vamos abandoná-los. E essa é a nossa responsabilidade. E deve ser também a nossa alegria. E deixa eu, em final, comentar sobre a área de honrá-los através de prover para eles. Providenciando. Às vezes haja uma falta em alguma área. Seja atento. Venha providenciar alguma área de falta para eles. Lembre, eles não têm as forças para trabalhar como trabalhavam antigamente. Mas cabe uma área onde você pode vir ao seu lado deles e encorajá-los e ajudá-los. E provir em alguma forma para eles. Talvez você apareça na casa deles com uma coisa, talvez que esteja faltando. Talvez você saiba que o chuveiro deles queimou e que eles não têm o dinheiro para comprar aquele chuveiro e você aparece em casa com um chuveiro. Venha providenciar, venha provir em áreas na vida deles. Eles têm sido fiel em caminhar com eles. Não vamos abandonar eles quando eles precisam de nós. Vamos honrá-los. Deus chama todas as crianças de todas as idades a mostrarem honra aos nossos pais. E nós recusamos desonrar os nossos pais. Nós vamos honrá-los. De qual maneira Deus está chamando você para honrar os seus pais hoje? Eu quero dizer, em conclusão, hoje, desse estudo, não esqueçam de ler as suas lições aqui dentro e responder os exercícios após cada texto. Que Deus os abençoe. Vamos concluir com uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos e te louvamos por sua presença e sua ajuda. E Senhor, nós aceitamos e honramos de coração aquilo que o Senhor tem falado conosco hoje.